A paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos em pé, por favor, abra a tua Bíblia no tema deste congresso, que se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 1. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, e nós leremos a partir do verso de número 8. Jonas, capítulo de número 1, e nós leremos a partir do verso de número 8, 7, melhor dizendo. Por favor, coloque o verso de número 7. Leremos a partir do verso de número 7. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. E disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhes ele: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra. Mas volte para o verso de número 8. Verso de número 8, e repita comigo, por favor: que ocupação é a tua? Mais alto: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Agora vire para o seu irmão e pergunte para ele: qual é a tua ocupação? Continua olhando para ele e faz a segunda pergunta: de onde vens? Continua olhando para esta pessoa e faça a terceira pergunta: qual é a tua terra? E a última pergunta: de que povo és? Tome o seu assento, glorificando ao nome de Jesus. Meus irmãos, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar convosco neste lindo congresso de missões. Deus abençoe a toda a liderança da igreja, liderança do departamento. Trago aqui a saudação do meu presidente, pastor Geraldino Silva, presidente da Assembleia de Deus em Guaíba, no Rio Grande do Sul, como também o nosso atual presidente da Convenção Gaúcha. Quero louvar a Deus pela vida dupla. Acredito eu que nós já nos encontramos em alguma dessas curvas aí que a gente faz. Acredito que nós já nos encontramos. Deus abençoe em nome de Jesus. Minha esposa não está comigo, geralmente viaja comigo, mas ela está atendendo uma outra agenda. Ela pediu para pedir desculpa aos irmãos por não estar comigo nesta noite. Meus irmãos, eu quero, nesta oportunidade, vos pregar uma mensagem que está subordinada ao tema Perguntas de uma Humanidade Desesperada. Perguntas de uma humanidade desesperada. Repita comigo: 1, 2, 3. Perguntas de uma humanidade desesperada. Mais uma vez. Perguntas de uma humanidade desesperada. Meus amados e queridos irmãos, estamos em um congresso missionário e eu estava pedindo ao Senhor uma palavra e estudando a Bíblia e orando ao Senhor durante esta semana,
E durante esse dia na viagem, meditando e perguntando ao Senhor aquilo que Ele quer que eu entregue para a sua igreja, e o Senhor me colocou no coração esta mensagem, este tema, que é as perguntas de uma humanidade desesperada. Haja vista que quando você olha para a Bíblia Sagrada, você compreende que nós estamos vivendo nos dias de hoje justamente esse desespero da humanidade. Nós estamos vivendo nos dias de hoje este momento tão atípico, este momento tão tenebroso, esse momento tão movediço, tão obscuro, este momento tão incerto que é os últimos dias. Há quem diga, meus amados e queridos irmãos, que nós somos a geração do arrebatamento. A Bíblia não diz isso, mas os estudiosos da Bíblia acreditam que eu e você somos a última geração. Que eu e você somos a geração do arrebatamento, que nós somos aqueles que não experimentaremos a morte, mas nós seremos transformados e arrebatados para estar com Deus. E quando você olha esta teoria, este pensamento, esta visão teológica, você vai ver na Bíblia Sagrada que existe sim um certo fundamento para esta tese, existe sim uma certa defesa para este pensamento teológico. Por quê, meus amados irmãos? Porque tudo em que a Bíblia vai nos mostrar como sendo dos últimos dias, nós estamos vivendo nos dias de hoje. Todos os ataques, todas as consequências, todas as mazelas, todas as características dos últimos dias, nós estamos vivendo nos dias de hoje. Jesus, na pregação que ele faz no Evangelho segundo Mateus, em que Mateus irá descrever, ele vai dizer que nos últimos dias, ou seja, na pequena seção escatológica do livro de Mateus, Jesus vai dar uma extensa explicação, e nessa explicação que Jesus vai dar, ele vai dizer que nos últimos dias, o amor de quase todos esfriaria, que nos últimos dias, a ciência aumentaria, que nos últimos dias haveria as guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, haveria pestes, haveria toda sorte de tristeza. Quando você vai mais adiante na Bíblia Sagrada, nos próprios ensinamentos de Jesus, você verá que Jesus ele denominará esses últimos dias como as dores de parto. Ou seja, a minha esposa, por misericórdia e graça de Deus, estou há quase 18 anos casado com aquela linda mulher. Eu tenho duas lindas filhas, uma de 13 e uma de 9. A mais nova, minha esposa, ela teria o parto normal, mas por causa do cordão umbilical que enrolou no pescoço da minha filha, o parto foi de cesárea de emergência. Porém, ela sofreu todas as dores de parto, ela sofreu todas aquelas questões do parto normal. As irmãs que são mães aqui sabem o sofrimento que é o trabalho de parto. Há quem diga, alguns médicos vão medir e vão sustentar, dizer que é mais ou menos parecido que a dor do parto, ou quando o bebê está saindo, está nascendo, esta dor equivale a 37 ossos quebrados ao mesmo tempo. As dores de parto são coisas terríveis. É o que Jesus vai dizer dos últimos dias. O apóstolo João, na sua primeira carta, lá na primeira, segunda e terceira carta de João, João vai dizer que nós estamos vivendo o momento do espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? Não é a pessoa propriamente dita. Eu pelo menos sou da linha pré-tribulacionista, que acredita que quando toda essa demoniada se manifestar, nós não estaremos mais aqui, nós não estaremos mais nesta terra, nós já estaremos no céu gozando das bodas do Cordeiro. Eu particularmente não tenho interesse nenhum em conhecer o
anticristo, em conhecer a Satanás, em conhecer a besta. O meu interesse é conhecer a Jesus Cristo, o dono da igreja. O meu interesse é estar no reino dos céus. Quem mais tem esse interesse? Levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Mas João vai dizer que esse espírito do anticristo, ele já opera no nosso meio. Lá na primeira carta, João vai dizer que é espírito de escuridão, espírito de mentira, espírito de tristeza, espírito de homicídio, espírito de Caim, enfim, são várias coisas que nós podemos compreender que é já os últimos dias, que é já as últimas horas da igreja nesta terra, é já os últimos momentos de nós estarmos aqui. Porém, meus amados irmãos, eu tenho falado aonde Deus tem me levado para pregar a sua mensagem, que existe sim um investimento pesado de Satanás contra a humanidade nesses últimos dias, que existe sim um investimento pesado do inferno contra a igreja nesses últimos dias, que existe sim um pesado investimento satânico contra a humanidade. Estamos vivendo todo tipo de surto na humanidade nos dias de hoje. É surto psicótico, é surto de guerras, são surtos de doenças, e nós não acreditamos, nós não conseguimos acreditar, porque a mente do ser humano, ela esquece das coisas muito rápidas. Mas não fazem 3 anos que nós saímos de uma pandemia mortal, em que aqui no Brasil estima-se que o número de mortos equivalia por dia a um avião caindo, um avião cheio caindo por dia aqui no Brasil. Todos nós aqui perdemos pessoas queridas e conhecidas do nosso Brasil. O mundo inteiro, as grandes potências ficaram de joelhos para um bicho microscópico que até hoje ninguém conseguiu combater de maneira veemente. O que é isso? É os últimos dias, é o inferno investindo pesado contra a humanidade, o inferno investindo pesado contra a igreja. Estamos vivendo agora o surto psicótico dos bebês reborn, que é algo extremamente satânico, onde as pessoas saem da realidade achando que um boneco de borracha é tão importante quanto um ser humano. O que é isso? É o investimento de Satanás nos últimos dias nesta terra. E Jesus vai dizer que se nos últimos dias não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos seriam, aleluia, enganados. Porém, meus amados irmãos, aleluia, se você entender, você dará um glória a Deus. Se existe um investimento pesado de Satanás nesses últimos dias, se existe um investimento pesado do inferno contra a humanidade nesses últimos dias, existe um investimento pesado dos céus sobre a sua igreja. Existe, existe o interesse de Deus pesado sobre a sua igreja. Onde é que está isso, irmã Eliezer? Joel vai dizer: e nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Atos capítulo de número 2, verso vai dizer, e dizer, nos últimos dias, aleluia, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando sobreveio um som de um vento veemente impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus vai dizer na sua última pregação: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu preciso que você entenda que existe sim um ataque severo do inferno contra a igreja. Existe sim um ataque severo de Satanás contra a igreja. Existe sim um investimento severo do inferno contra a humanidade. Mas se existe esse ataque infernal, existe o interesse
interesse de Deus em encher os seus filhos, existe interesse de Deus em encher a sua igreja. Por favor, me ajude a pregar, dá uma chacoalhada e quem está à sua direita, à sua esquerda, e diga para ele: é do interesse de Deus que você seja cheio, é do interesse de Deus que você seja cheia, é do interesse de Deus que você seja cheio, é do interesse de Deus que você seja cheia, é do interesse de Deus que você seja marcado, que você seja selado com a promessa do Espírito Santo. Se você crê nessa verdade, levante as suas mãos e por alguns segundos você glorifica, por alguns segundos você exalta, por alguns segundos você engrandece aquele que vive e reina para todos sempre. Deus não te chamou para ser um derrotado, Deus não te chamou para ser envergonhado, Deus não te chamou para você ficar cabisbaixo, Deus te chamou para você ser cheio, cheia, cheio do Espírito Santo. Eu me arrisco a dizer, com base na Bíblia, que se nós não formos cheios de Deus, nós não aguentamos os últimos dias. Se nós não tivermos a nossa vida completamente embriagada, mergulhada, submerso pelo Espírito Santo, nós não aguentaremos os últimos dias. Eu e você somos fracos, eu e você somos vaso de barro. O que nos sustenta é a preciosidade da graça de Deus sobre a nossa vida. Por alguns segundos, feche os teus olhos. Por 60 segundos, levante as suas mãos se você sentir. Eu vou parar de pregar por 50 segundos enquanto você glorifica, enquanto você exalta. Orai. Rebecando e ralai de camandarás, o rebecanda rebaganda la basura bacanda, relai la manda leganda la basura bacanda rabash, o rebecanda rabas. Eu sinto que uma unção de fortalecimento entrou neste santuário. Eu sinto que a graça de fortalecimento, a graça fortalecedora entrou neste santuário. Você é pequeno, mas o teu Deus é grande. Você é fraco, mas o teu Deus é forte. Você é frágil, mas o teu Deus é eterno. Você não pode, mas o teu Deus pode. Você não tem, mas o teu Deus tem. Você não consegue, mas o teu Deus consegue. Seja cheio de Deus. Meus amados e queridos irmãos, o livro de Jonas, ele nos trará mais ou menos essa ideia. Eu costumo dizer, e estudando a Bíblia Sagrada, eu vou lhes afirmar que Jonas, ele vem a ser uma das principais maquetes demonstrativas do Novo Testamento. Veja bem, como estamos num congresso de missões, vamos falar de missões. É possível você encontrar a obra missionária em toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis até o livro do Apocalipse, nós encontraremos a obra missionária. Quando Deus chama, aleluia, quando Deus fala com Noé, melhor dizendo, nós temos ali o primeiro protótipo de obra missionária, porque Deus escolhe um camarada no meio do nada, alguém que provavelmente não tinha muito nome, não tinha muita abrangência, alguém que provavelmente não tinha muita força, mas Deus escolhe este camarada, e a Bíblia vai dizer, e achou Deus
graça a Noé. E achou Deus graça a Noé. Ou seja, o que eu entendo com isso? A Bíblia não diz, a tradição judaica também não, e a história também não. Mas o que eu entendo, eu, Eliezer, tendo a pouca percepção que eu tenho da Bíblia Sagrada, é que Noé não tinha graça nenhuma em lugar nenhum. Noé não tinha graça nenhuma para ninguém. Noé não tinha graça nenhuma para a sociedade. Mas achou Deus graça a Noé. Glória a Deus. Achou Deus graça a Noé. E a Bíblia vai nos dizer que a voz de Deus brada e fala para Noé construir uma arca. E a Bíblia vai dizer que ele pregou por toda a construção da arca, para que o povo fosse salvo, até o dia em que Deus fechou a porta da arca. Ou seja, o primeiro protótipo missionário que nós teremos, aleluia, na Bíblia Sagrada, é o grande pregador Noé. Tanto que Noé é citado no Novo Testamento pelo próprio Jesus, quando Jesus vai se referir ao seu retorno para buscar a igreja. Ele vai dizer que aqueles dias, quando o Filho do Homem vier à terra, será igual, aleluia, será igual aos dias de Noé, porque Noé foi o primeiro protótipo de missionário em toda a terra, aleluia. O segundo protótipo que nós podemos encontrar, aleluia, de missionário na Bíblia Sagrada, é o próprio pai Abraão, em que a Bíblia vai dizer que Deus chega, Deus brada para Abraão dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é missões pura. Eu estava uma certa vez ouvindo o testemunho do pastor da Colômbia, que me fugiu o nome agora. E esse pastor, ele era brasileiro, e quando ele teve um sonho, uma visão do céu, e quando ele tem esta visão do céu, aleluia, esse pastor colombiano, isso na década de 50, na década de 40, de 50, melhor dizendo, ele tem esse sonho, e quando ele tem esse sonho, ele está nesta região, comendo pão e queijo daquele lugar. E quando ele acorda com pedaços de pão e de queijo na sua boca. O que é isso? É Deus dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia vai dizer que Abraão sai, e quando ele sai, ele recebe a promessa do Senhor: farei de ti uma grande nação, e olha a obra missionária, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o terceiro e mais completo protótipo que eu encontro no Antigo Testamento da obra missionária é justamente o profeta Jonas. Jonas, ele vem a ter algumas peculiaridades de todas as profecias. Cada profeta do Antigo Testamento, inclusive João Batista, tem as suas peculiaridades, tem as suas especialidades, mas Jonas, ele vem a ser um exemplo, aleluia, mais fidedigno da obra missionária. Por quê? Porque Jonas era um profeta hebreu, e esse profeta, via de regra, na grande via de regra, o profeta profetizava para o povo de Deus, o profeta profetizava na sua terra, o profeta profetizava para a sua gente. Naum profetizou contra a tribo, contra a linhagem de Esaú, mas Esaú era filho de Jacó, aleluia, era filho de Isaac, irmão dos hebreus. Então não sai muito da ótica, mas o profeta, via de regra, no Antigo Testamento, profetizava para o seu povo. Mas Jonas não. Jonas foi o primeiro missionário do Antigo, de toda a Bíblia Sagrada, porque vai dizer o seguinte: ele era profeta do Senhor, e a Bíblia vai dizer que Deus fala com Jonas e diz: vai para Nínive. Eu vou aplicar isso aqui. Deus está dizendo para Jonas: já tem muito pregador em Jerusalém. Já tem muita gente pregando em Jerusalém. Já tem muito profeta em Jerusalém. Tanto bons quanto ruins.
tanto profetas verdadeiros quanto falsos. Mas já tem muito profeta. Eu preciso que alguém profetize lá em Nínive. Lá vai. Lá vai. Sinceramente, eu tenho 37 anos de idade. Sou assembleiano raiz. Filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, primo de pastor. Sou daquela Assembleia de Deus em que a gente dormia nos bancos da igreja. Daquela Assembleia de Deus que a vigília começava às 10 da noite, de joelho dobrado. Não tinha banda, não tinha ministração, não tinha nada, era de joelho dobrado, das 10 da noite às 6 da manhã. Eu sou daquela Assembleia de Deus em que o ciclo de oração começava a orar às 2 da tarde e terminava de orar às 17 horas da tarde, às 5 da tarde. Eu dormia nos bancos. Mas nós estamos, eu nunca vi, como nos dias de hoje, um surto de tanta gente que gosta de microfone. Todo mundo quer microfone. Todo mundo quer púlpito. Todo mundo quer auréis. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer fama, todo mundo quer estrela, todo mundo quer ter o seu quinhão. Claro que você desejar o episcopado, a Bíblia vai dizer que boa coisa deseja. Claro que o microfone Deus dá para quem quer ser honrado por ele. Mas meu querido e amado irmão, esse lugar é para um, mas existe um monte, milhares de púlpitos para você pregar. Está na hora de você sair de Jerusalém e pregar em Nínive. Jesus vai dizer: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E não é para você ficar dentro da igreja, dentro de Jerusalém, sapateando, profetizando, fazendo competição de quem é que prega mais, quem é que prega menos, quem é que canta mais, quem é que canta menos, quem tem a roupa mais bonita, quem é mais eloquente, quem tem mais técnica. Mas sereis cheios, recebereis a virtude que é de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Levanta a tua mão. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você crê e tiver coragem, agarra. Se não, pode abaixar a mão, não tem problema não. Mas eu profetizo em nome de Jesus que esta sede por microfone vai sair da sua vida e vai aflorar em você. A sede de pregar debaixo de árvore, a sede de pregar no hospital, a sede de pregar nas praças, a sede de pregar embaixo de viaduto. Nascerá em você um desejo missionário. Se você crê, pega. Se não crê, não pega. Mas aquele que crê, eu te garanto que você será usado por Deus. Marcos 16, o último versículo eu acho maravilhoso, que Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for salvo, e quem crer e for salvo será batizado. Quem não crer será condenado. Em meu nome falarão novas línguas, curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Se beber alguma coisa mortífera mal, não vos fará mal nenhum, e serão e a Bíblia vai dizer no último versículo da grande comissão: e indo eles. Por favor, meu querido irmão da mídia, coloca aí o último versículo de Marcos 16. Último versículo, o último capítulo de Marcos, último versículo. Olha só. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os seguiram.
Levanta a mão, levanta a mão. Eu profetizo que quando você chegar no hospital para pregar, os sinais confirmarão a tua pregação. Quando tu chegar debaixo do viaduto para pregar, os sinais confirmarão a sua pregação. Quando você chegar dentro da casa de um desviado para pregar, os sinais confirmarão a sua pregação, porque Deus vai confirmar a sua palavra através de você, através de você, através de você. Receba a unção missionária. Jonas, já tem muita gente em Jerusalém. Já tem muita gente em Judá, Jonas. Já tem muito profeta lá. Tu vai para Nínive. O problema é que nós somos iguais a Jonas. Nós somos iguais a Jonas. Nós julgamos Jonas, mas eu e você somos exatamente iguais. É congresso missionário, né? Vamos falar de missões. Vamos pregar sobre missões. Se você vai pular, bater palma, rodar, não sei. Mas vamos falar sobre missões. A pergunta desse congresso é: qual é a tua ocupação? Então, assembleiano, olha para mim aqui. Como dizia um pregador que já descansa na glória, olha no grão dos meus olhos. Para quantas pessoas você já pregou até o exato momento? Para quantos você já evangelizou até o exato momento? Nós estamos na metade do mês de maio. E você já ganhou quantas pessoas para Jesus? Para quantos que você já diz Jesus te ama? Para quantos você já entregou folhetos? Por quantas pessoas você já orou? Hein, crente? Ou você acha que Jesus te batizou com o Espírito Santo para te ficar aqui dentro sapateando e rodando? Ou você acha que você foi presenteado com os dons espirituais para você ficar aqui dentro fazendo competição de quem é que tem a melhor voz, de quem é que tem mais eloquência? Ou você acha que Deus te deu palavra da sabedoria, palavra do entendimento, palavra da ciência, dons de curar, dons de maravilha, dons de interpretação de língua, profecia, variedade de língua, para você ficar aqui dentro? Não, Deus te deu tudo isso como arma para você entrar na cidadela de Satanás, reamarrar o valente e trazer as preciosidades de lá. Eu fui missionário por 8 meses no interior do estado. Lá no Vale do Taquari, na cidade de Roca Salles, que nas 3 cheias do ano retrasado e passado foi uma das cidades mais devastadas do nosso estado. Aquela região, uma região, é na sua grande maioria de cultura germânica, uma terra muito, muito linda, muito próspera, um povo muito querido, muito amável, muito trabalhador, uma terra muito rica. Mas como é a cultura, como é próprio da cultura germânica, tanto dos alemães quanto dos italianos, existe essa cultura forte de suicídio. Até 2 anos atrás, uma das cidades que liderava o ranking de suicídio no Brasil era uma cidadezinha
do tamanho da minha unha, lá no Rio Grande do Sul, chamada Arroio do Tigre, onde a coisa mais normal era ter gente se matando. Nesse local que eu e minha família trabalhamos como missionários locais, ajudando um pastor por 8 meses. Em 5 meses que eu estava lá, 4 homens tiraram a sua vida. E não eram 4 homens desfavorecidos, não. 4 homens de meia idade, idade madura. Se eu não me engano, 3 deles eram microempresários com a empresa em crescimento e expansão. Mas tiraram a sua vida. É uma região extremamente depressiva aquele lugar. Tem um amigo meu que é missionário numa cidadezinha lá perto, chamada Doutor Ricardo. E ele diz, de vez em quando eu converso com ele, diz, rapaz, tem dias que eu quero tirar minha vida, tamanha a opressão desse lugar. Nesses 8 meses que eu passei lá, chegou um mês que eu parecia que estava dentro de uma prensa de lixo. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver prensa de lixo dentro do lixão. E Voti, na época, os irmãos tiveram uma brilhante ideia para que a missão crescesse, fazer uma produção de reciclagem. Então a igreja comprou uma prensa de lixo, e eu, menino, trabalhei por um tempo naquela prensa de lixo, e eu me sentia nesta prensa, eu não conseguia respirar, de tão tenebroso que era o ataque de Satanás. Nesse lugar eu tive uma das maiores experiências da minha vida. Uma irmã do ciclo de oração, 20 anos de ciclo de oração, uma irmã fiel, orando todo dia. O esposo, aqueles gaúchos, alemão bruto, bruto. Tem um ditado, cadê os gaúchos? Viu uma parte de gaúcho aqui? Aqueles alemão bruto. Taura, aquele cara. Tem um humorista gaúcho que diz, bagual. Aquele alemão bagual. Não come o mel, ele mastiga a abelha. Enquanto a mulher era 20 anos serva de Deus, esse homem por 20 anos viciado em tabaco. Numa vida de alcoolismo extrema. E uma vida depravada de prostituição. O genro desse camarada era crente e era o vice-pastor da igreja. Um dia esse homem, esse gaúcho bruto, foi para o hospital por causa do tabagismo. Ele não conseguia terminar uma frase de 5 palavras. Sem precisar do oxigênio. Uma frase de 5 palavras, ele tinha que parar no meio, colocar a máscara e terminar. Porque quase 90% dos seus pulmões estavam tomados pelo tabaco. Eu fui orar por ele. Nós somos o hospital da cidade. E veio um sentimento no meu coração de evangelizar ele. Disse, seu Ailton, olha a sua situação. Olha o que o senhor está vivendo. Olha a maneira que o senhor está. Por que o senhor não entrega a sua vida para Jesus? Por que o senhor não confessa a Jesus como seu Salvador? O senhor não tem mais nada a perder. Esse gaúcho, brabo, bruto, olhou para mim com os olhos cheios d'água e disse para mim, não tem jeito. Eu vou para a igreja. Eu vou aceitar Jesus. Eu fiz a oração de confissão com ele. Ele aceitou Jesus como Salvador. Deu mais ou menos uns 5, 6 minutos, 10 minutos por aí eu saí do hospital. E aí eu já vi que ele levantou do quarto, começou a caminhar de um lado para o outro. Já contou, ele era muito conhecido. Já contou piada para um, já fez outro rir. E aquela coisa toda, o missionário já ferveu o coração dizendo, mais um que Jesus curou e está salvo. Deu mais ou menos, foi para a igreja, tudo certo. Com a esposa dele, com a filha, tudo certo. Deu mais ou menos um mês, o homem morre.
Quando ele morre, eu me revolto com Deus. Digo, Jesus, eu levo tantos meses para ganhar uma alma. E quando finalmente esta alma é ganha, morre. Fui no velório do homem. Cheguei para o genro dele e disse, pois é, companheiro, agora que o homem aceitou Jesus, faleceu. Não deu tempo de batizar o homem. O genro dele olhou para mim e disse, Eliezer, fica tranquilo. Porque se tem alguém que eu tenho certeza que foi salvo, foi meu sogro. Eu digo, como assim, Ezequiel? No dia que tu orou, deu mais uns 2, 3 dias, ele saiu do hospital. Ele foi para a casa dele, e o alemão ele tem essa característica, os alemães e os italianos têm essa característica, quando decidem mesmo, quando decidem, são teimosos, mas quando decidem, e não há santo no mundo que mude a decisão deles. Ele decidiu por Jesus, saiu do hospital, quando chegou na casa dele, que ele saiu do hospital, ele chegou para a esposa dizendo, mulher, bota aquelas pernas de fumo, bota tudo fora, pega aquelas cachaças e bota tudo fora, pega aqueles palheiros e bota tudo fora. Que é isso, homem? Tu tá louco? Não, a partir de hoje eu sou crente, a partir de hoje eu sou da igreja, a partir de hoje eu aceitei a Jesus, morreu salvo por causa do evangelho. Eu estou tentando, mais uma vez, feche os seus olhos. Eu estou tentando entrar no texto, mas não estou conseguindo. Se você puder, tiver intimidade e se sentir bem, dê a mão para quem está à sua direita, à sua esquerda. Espírito Santo de Deus, Espírito missionário, aonde tiver um coração que está aonde tiver um coração que está disposto a receber a marca missionária, a receber a marca missionária, a receber a marca da evangelização, derrama sobre ele agora fogo, 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 fogo. Eu recebo a autorização dos céus para declarar e profetizar que um renovo pentecostal virá sobre o coração missionário, sobre o coração evangelista. Ei, você que nesta noite está disposto a ganhar almas para Jesus, receba a chama pentecostal. O Espírito de Deus vai começar a marcar pessoas aqui. O Espírito de Deus vai começar a marcar pessoas aqui. Eliezer, eu não sei pregar, eu não sei cantar, não tenho talento, não tenho querido. A Bíblia vai dizer que em nós, na igreja, em vós está o ministério da reconciliação. Você foi chamado, aleluia. Deus te chamou para ser missionário. Quem sabe tu não serás um pregador de congressos. Quem sabe você não será um cantor de congressos. Quem sabe você não terá fama. Quem sabe os homens não te conhecerão. Mas naquele grande dia, quando você passar pela porta de fogo, o que você ouvirá será: entra, servo bom e fiel, para o gozo que há preparado. Receba o Espírito missionário.
Eu vou parar de pregar. Eu vou parar de pregar, porque há um ambiente que o Espírito Santo de Deus está pairando sobre este lugar. Eu vou parar de pregar enquanto você é marcado por Deus. Um espírito de quebrantamento entrou neste santuário. E esta palavra é para você que veio, irmão. É para você que veio, irmã. O seu coração será quebrantado. O seu orgulho será arrebentado. O seu humanismo será desfeito. Mas em lugar de orgulho e humanismo, virá a urgência missionária. E o pedido de Deus. O Espírito Santo está perguntando hoje: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por alguns segundos você glorifica. Eu vou parar de pregar. Canda ras, Armando era candolorebra canda, Amai que ele manda lá abrir a surrebecanda, rabaganda lá baixo. Eu ouvi a tua voz, mesmo que muitos não ouçam. E muitos não queiram ouvir, mas eu ouço e eu ouvi. Sim, eu sei o que se passa no profundo da tua alma, no recôndito do teu coração. Lá no obscuro do teu ser, onde tu escondes tudo, onde tu depositas tudo, aonde tu guarda tudo, as 7 chaves, eu sei o que tem lá dentro. Eu conheço os teus segredos, eu conheço as tuas dores, eu conheço as tuas perguntas. Eu sei do teu sentimento, eu sei dos teus dissabores, eu sei das tuas tristezas, e também sei das tuas alegrias, do teu sorriso, das tuas conquistas. Eu me alegro com elas. Mas nos últimos dias, o espírito de tristeza e desânimo tem tomado conta da tua alma. E nesse momento, no auge, no pico da tristeza, tu te jogastes no chão, lá no teu quarto, só, com tudo apagado, e num grunhido dolorido disseste: Senhor, eu te sirvo há tanto tempo, eu doei a minha vida a ti, tu falastes comigo uma vez e eu me joguei de cabeça na tua vontade, e olha onde eu estou, olha onde eu cheguei. Olha para mim, miserável, do jeito que eu estou, Senhor. Tu me deixaste só, tu me abandonaste, eu fiquei só com uma promessa utópica, uma promessa abstrata. Eu não sei mais o que fazer. Filho, as minhas promessas são invisíveis, mas reais. O meu agir é invisível, mas é real. As minhas mãos são invisíveis aos teus olhos, mas são reais e têm trabalhado em prol da tua vida, e tu sabes disso.
Lembra-te de um momento em que Satanás veio afrontar a tua alma e tu quase resbalastes, tu não caístes porque a minha testa te sustentou, e naquele mesmo momento eu repreendi o demônio da tua alma e recuperei o teu coração. Tu não vês, tu não presencias, tu não sentes, mas eu nunca te deixei só. Ai caramando, rebaia, sorrebrianda, larabriash. Argamanduri que la sorrebrianda, rabriash, uribiganda, rabagalas. Uribicanda, rabianda, labasuricanda, rabagalabaxarabacandara. Eu te trouxe aqui, tu não virias. Já havia proposto no teu coração de não vires. Mas lá no íntimo, nesse lugar recôndito, uma chama acendeu e tu dissestes, eu vou. Sabe por que tu viestes? Porque eu acendi aquela chama no recôndito da tua alma e te trouxe aqui para dizer, filho, eu não me esqueci das minhas promessas, eu não te deixei só, eu não deixei para trás aquilo que te prometi, eu ainda tenho tudo patente, latente diante da minha presença. Nesta noite eu derramo restauração sobre a tua alma, eu derramo consolo sobre o teu coração, eu derramo bálsamo sobre as tuas feridas, eu derramo renovo sobre o teu ser. Eu, o Senhor, sou o dono do tempo, sou o dono de todas as coisas, tudo está debaixo da minha vontade. Filho, permaneça fiel, permaneça crendo, permaneça caminhando. Quando não puderes caminhar, eu te carrego, mas permaneça caminhando, porque a minha mão sempre estará contigo. Alabagandara baixara, alabagandara baixara, bagandara bagalabagandara. E para provares que sou eu, o Senhor, que falo contigo. Nhamandu yei galaia shui ramandara. Ai ai, sou remai que le mandará abrir a Sérvia, nada mandará baixar. A minha mão sanadora vai até os teus brônquios e sara aquele princípio de doença respiratória que havia sido detectada há pouco tempo. E eu te digo, com a força desta comida e desta bebida, caminharás muito mais, e mais uma vez verás a minha glória se manifestar através da tua vida, por a tua vida, e contigo eu estarei. Assim te diz o Senhor. Seja marcado pelo Espírito de missões, seja marcado, seja marcada, seja marcado, seja marcada, seja marcado. Pentecoste é para quem é missionário, línguas estranhas é para quem é evangelista, cura é para a igreja evangelista, aleluia. A chama missionária é para a igreja. O Espírito Santo está dizendo amém ao meu coração. Se for da vontade do Eterno, amanhã eu continuo. Mas está na hora de você sair de Israel, de você sair de Jerusalém e ir para Nínive pregar o Evangelho. Se coloque em pé.
Uma das palavras mais emblemáticas que eu encontro na Bíblia Sagrada é quando Deus chama ao profeta Amós. Amós vai profetizar para Israel. Amós era de Judá, do reino do sul. E Deus chama Amós para profetizar em Israel, o reino do norte. E a profecia de Amós é dura, é pesada. Pior que a profecia de Amós só de João Batista. Amós, ele chama os líderes de Israel de lobos devoradores. Amós, no capítulo 4, estude o capítulo 4 de Amós. Ele vai olhar para a mulher e dos líderes de Israel e dizer: vocês são gordas que nem as vacas de Bazã. Está lá. Ele literalmente está chamando essas mulheres de gordas. E ele explica por quê. Porque vocês têm inúmeros rebanhos. Mas em vez de matar as suas ovelhas, os seus rebanhos, vocês roubam dos mais necessitados. E o contexto é: os necessitados passam fome, enquanto vocês estão gordas de tanto comer, com dinheiro maldito. Ele vai em Israel. Eu não lembro qual é que é o reino que ele vai, se eu não me engano é Jeroboão. E ele chega nesse reino e tem um falso profeta chamado Amazias. E quando ele chega lá, que ele começa a profetizar, esse profeta de Israel manda ele calar a boca e diz: sai daqui, tu não é profeta coisa nenhuma. A resposta de Amós é linda, ele vai dizer o seguinte: eu não era profeta. O que ele está dizendo? Eu não sou de linhagem profética. Eu não sou. Ah, que maravilha. Obrigado, meu querido irmão. Olha ali, ó. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e plantador de sicômoros. Eu era um boiadeiro em Tecoa, se eu não me engano, plantador, e eu não era nada. Mas Deus me chamou. Por quê? Porque Deus cansou dos tocadores de pandeiro de Judá. Na época de Amós tinha a escola de proféticas que foi fundada por Samuel. Mas quando chegou nesta época de Amós, a escola de profeta era só para status. Era só buscar ficar tocando pandeiro, pandeireta e falando em nome do Senhor, não falava nada. Deus diz: eu cansei dessa gente. Eu cansei dos tocadores de pandeiro. Eu preciso de um cara que trabalha. O nome Amós quer dizer carregador de fardos. Deus está dizendo para mim e para você: eu cansei dos pandeiretas. Eu cansei dos frouxos. Porque quem toca pandeiro fica o dia inteiro tocando pandeiro e dançando e aquela coisa toda. Parece os nossos dias de hoje, né? Os camaradas tocam pandeiro e dançam, meu Deus do céu, e se movimenta. Mas quando a prova vem, quando o compromisso vem, eles batem em retirada. Deus está dizendo: eu cansei dessa gente. Eu preciso de alguém que aguente o fardo do ministério. Então lá vai. Lá vai. Quem nesta noite está disposto a deixar Israel, o templo, a deixar este lindo templo, este lindo lugar, e ir para Nínive pregar o evangelho? Nínive pode ser tanto o país da janela 1040, os países da janela 1040, que até hoje, é um desafio enorme para a evangelização. Como pode ser o hospital desta cidade.
Se você está disposto a cumprir o ID de Cristo, eu quero te desafiar a vir aqui à frente, nesta noite. E eu darei exatos 10 minutos para você vir. Faz lá menor para mim, por favor. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu tenho um primo que é pastor presidente da igreja em Novo Barreiro, no interior do estado do Rio Grande do Sul. E ele foi missionário por 3 anos em Cabo Verde, na África. E toda vez, que já faz uns 4 ou 5 anos que ele está aqui. E quando eu chego lá para ele, eu digo, aí, como é que tá? Assim, negão, eu não vejo a hora de voltar para a África. Tem um pastor no Rio Grande do Sul chamado Otávio Marques, um dos maiores heróis que eu conheço. Ele foi missionário em Cabo Verde, um dos primeiros missionários brasileiros na África do Sul, ainda quando tinha cortina de ferro. Na época da União Soviética, ele já era missionário na África. Imagina. Ele tem hoje uma base de 83, 86 anos. Corpo debilitado, várias doenças. A esposa dele já velha, não consegue andar direito. Mas se eu conversar com ele hoje, ele diz, eu não vejo a hora eu não vejo a hora de voltar para a África. Meu avô, pai do meu pai, morreu há 3 anos, se eu não me engano, por causa de um câncer no pulmão. Um herói do interior do estado do Rio Grande do Sul. A igreja em Pantano Grande começou na casa dele. E quando ele estava no leito de enfermidade dentro do hospital, ainda na pandemia, com câncer de pulmão, ele manda uma mensagem para o meu pastor presidente dizendo, pastor, nós precisamos fazer alguma coisa. Está na hora de nós
nós parar de ficar brincando e começar a ganhar alma para Jesus dentro do hospital. Ele dizia: quando Jesus me curar daqui, eu vou sair, vou visitar o campo missionário e vou abrir igreja. E aí o Eliezer, com 37 anos, quer ficar pregando em cima de púlpito. Nós precisamos urgentemente recuperar a vergonha na cara e voltar a fazer alguma coisa para Jesus. São esses que estão aceitando o desafio de hoje. Continua aí, querido, continua. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que eu quisera anunciar somente tu. Conhece os meus problemas, aleluia. Somente tu, Senhor, me ajudará, aleluia, aleluia. Porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Cante, cante. Eu quisera mesmo aqueles quase mortos, sem saber. Instrumentos continuem bem leve, bem suave. Chegue mais perto aqui. Quem está aceitando o desafio de descer, de ir a Nínive, acredite, eu sei por experiência própria, você tenta fugir da vontade de Deus, você só desce. Os mais entusiastas vão dizer que quando Jonas queria fugir da presença de Deus, ele só desceu. Desceu para Jope, foi para dentro do barco, desceu para o fundo do barco, desceu até a borda, desceu até o estômago do peixe, até o momento em que ele disse: Senhor, me tira daqui e eu vou pregar a tua palavra. Então ele subiu de novo. Enquanto você fugir da vontade de Deus para a tua vida, por conhecimento de causa, você vai descer. Mas quando você abraçar a vontade dele, você com certeza, você subirá na vontade dele. Olha para mim aqui. Tem alguém aqui que não é cristão, não é cristã, mas quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Filho pródigo ou filha pródiga quer voltar para Jesus hoje. Meu irmão, você que está longe dos caminhos do Senhor, lá em cima, quer que levantou a mão lá em cima? Que quer voltar para Jesus, ou que quer aceitar Jesus? Meu irmão que está longe de casa, minha irmã que está desviada, você não é desviado, desviado é o capeta. Você é filho, é filha, só está longe de casa. A única coisa que o mundo te entregou foi comida de porco. Prato bonito, mas comida de porco. O Pai tem pão quentinho para te dar. Se você voltar hoje, haverá festa no céu por causa da sua vida.
Temos alguém que quer voltar para Jesus hoje? Levante as suas mãos. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu vou insistir pela última vez. Mais alguém quer aceitar o desafio de descer a Nínive para pregar o Evangelho? Se você quiser, é a última oportunidade de você vir aqui à frente. Em 10 segundos eu oro. Em 5 segundos eu oro. Se você quiser, eu chamo você aqui à frente. Vamos orar com a permissão do pastor. Alguns obreiros que puder descer e colocar a mão sobre os irmãos que estão aqui na frente. Se puderem colocar a mão sobre as cabeças de quem está aqui à frente. Feche os teus olhos. Deus, amado Pai, te louvo, te agradeço e te exalto, Jesus. Ah, Senhor, neste momento em que o espírito de quebrantamento toma conta deste santuário, olha para esses irmãos e irmãs que aceitaram o desafio, que se dispuseram a fazer a tua obra, que se dispuseram a descer até a terra de trevas, até a Galileia dos gentios, que se dispuseram a parar de correr da tua vontade, ir até Nínive pregar o Evangelho. Senhor, tu prometestes um revestimento especial e poderoso para quem é missionário, para quem é evangelista. Eu não sei, Senhor, se o campo missionário dele e dela será além mar, será além do estado, ou será na cidade, mas de uma coisa eu sei: o Senhor quer usar aqueles que se dispõem, e o mais lindo do teu Santo Espírito é que não interessa se é homem, se é mulher, se é moço, moça, criança, adolescente, o Senhor enche aqueles que estão disponíveis a ser cheios. O Senhor usa aqueles que estão disponíveis a ser usados. Eu te peço, Pai, que a tua graça, que o teu poder, que a virtude do teu Espírito Santo invada a cada coração agora, 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 agora. O mesmo Espírito que soprou em Atos 2 na grande comissão e comissionou a todos para pregar o teu Evangelho, encha cada coração, encha cada vida, renova cada coração. Se você puder, abrace a pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda. Se você tiver intimidade e se sentir bem, abrace ele, abrace ela. Eu sempre digo que brasa com brasa pega fogo. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja incendiado, seja incendiada, seja renovado, seja cheio. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou.